Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de oração, de intercessão, de devocional da nossa Igreja Missão Atos. Meus amigos, nós já estamos no 33º dia dessa campanha. Seja um intercessor. Amigos, hoje a palavra que nós temos aqui está em Tiago 5, versículo 15. E eu vou ler agora a palavra para vocês. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Esse versículo, essa palavra, tem muito a ver com o momento, com a época, com os tempos que nós estamos vivendo agora. Tiago, para quem não sabe, foi o discípulo que mais orava. Dos discípulos de Jesus, ele era conhecido como joelho de camelo, de tanto que ele orava. E a oração, ela é importante? Nós sabemos que sim, né? Esse versículo, principalmente no primeiro ponto dele, é a oração feita com fé que curará o doente. Como assim com fé? Com convicção, com a certeza que nós temos um Deus que vai agir e vai operar a sua vontade soberana. Por que eu estou colocando como sua vontade soberana? Quando nós falamos de doença, biblicamente falando, nós precisamos entender por que acontece a doença. Nós servimos a um Deus de vida, um Deus que celebra a vida. E por que Ele permite com que nós passamos por doenças no decorrer de nossas vidas? E biblicamente falando, existem 3 razões onde Deus permite que nós sejamos afetados por algum tipo de doença. A primeira razão seria a doença para a morte. Como assim a doença para a morte? 2 Reis 3,14 fala a respeito do profeta Eliseu, né? E por que para a morte? Depois vocês vão ler essa passagem que eu citei agora, a respeito do profeta Eliseu, 2 Reis 3,14. Mas eu quero trazer a vocês, meus amados, a lembrança do nosso amado pastor Temístocles, que foi acometido de uma doença grave, e a igreja toda orou pela vida dele, orou pela cura, pela recuperação dele. Isso não aconteceu. E muitas vezes nós ficamos, mas por quê? Um homem de Deus como o pastor Temístocles, nós oramos, cálices no céu foram derramados de tanta oração que aquele homem de Deus recebeu. A doença para a morte, irmãos, Deus permite, por quê? Porque Deus, Ele quer o filho de volta para casa. Deus entende que já chegou o momento daquela pessoa voltar para casa e viver a vida eterna ao lado dele. Isso daqui, não há oração que mude a vontade de Deus, pois Deus é soberano e a vontade dele prevalece. Essa é a primeira razão. A segunda razão que Deus permite com que nós tenhamos doenças é a razão da doença para a disciplina. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 28 a 32, eu quero ler rapidamente para vocês entenderem. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos e nós mesmos não receberíamos juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que nos ensina essa passagem de 1 Coríntios? Que é importante que nós vivamos esse momento de doença para que haja arrependimento de pecados que nós estamos cometendo. Então, Deus ele permite com que nós passemos por essa situação para que haja arrependimento e mudança de postura, mudança de atitude. Essa passagem tem a ver
com a ceia, tomar a ceia em pecado. Então, naquele momento, Paulo deixa claro que se a gente não se arrepender, se a gente não mudar a nossa conduta, nós ficaríamos com certeza doentes e isso poderia nos levar à morte também. Porém, nessa situação, a doença para disciplina, ela nos permite nos arrepender e não morrermos. Entendem? Primeira razão, doença para a morte, não a oração que vai mudar a vontade de Deus. Segunda razão, doença para disciplinar, doença para mudar a nossa maneira de agir e de ser. E a terceira razão, a doença para a glória de Deus. Tem uma passagem muito conhecida pelos irmãos, onde Jesus está com os discípulos e eles observam um cego. E eles viram para Jesus e perguntam, Senhor, quem pecou para aquele homem estar da maneira com que ele está? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus ele é muito claro e diz, nem ele, nem o pai dele. Aquele homem, Deus permitiu que ele ficasse daquela forma para que ele fosse curado e que a glória dele se manifestasse. Aquele homem seria um testemunho da glória de Deus e do que Deus pode fazer na vida de alguém. Nas três situações nós devemos orar? Sim. Na primeira situação, a doença para a morte, onde nenhuma oração vai mudar aquela situação e aquela vontade de Deus, aquela oração vai mudar algo em nós. Segunda razão, a doença para a disciplina é uma oportunidade que Deus nos dá para a mudança, para o arrependimento. Nessa segunda razão, pessoas provavelmente irão morrer, mas pessoas provavelmente se arrependerão e terão a oportunidade de continuar a viver. E na terceira razão, a doença para a glória de Deus, que com certeza a tua oração feita com fé vai movimentar a maquinaria do céu e aquele homem será curado com certeza para a honra e glória do Senhor. Meus amados, a situação que nós temos vivido, eu entendo que muita gente, pois eu também passo por isso, a gente fica na dúvida, na insegurança. Será que essa doença vai chegar para a minha vida? Será que essa doença vai chegar na vida de um filho, de um pai, de uma mãe, da esposa? Pode ser que sim. Mas é importante que nós estejamos em oração, crendo naquela oração, no poder da oração, tá? E esperar na vontade de Deus. Pessoas queridas, entes queridos, com certeza estarão vivendo essa situação. Se for da vontade de Deus que essa pessoa seja recolhida, é vontade soberana do Senhor, é vontade soberana do Pai. Se for da vontade de Deus que essa pessoa seja acometida por essa doença, talvez Deus queira que ela mude a atitude, a postura dela e haja um verdadeiro arrependimento. Essa pessoa será curada. Em muitas situações vem a terceira razão. Pessoas estarão doentes a partir dessa doença, do coronavírus, do Covid-19, e a vontade de Deus, a glória de Deus se manifestará e ela será um testemunho. E Deus é capaz de levar essa pessoa ao extremo da gravidade da doença. E aos olhos do homem ser irreversível. Mas Deus manifesta a sua glória na vida daquela pessoa. E aquela pessoa é curada. Meus amados, esse momento que nós estamos vivendo, 2020, essa pandemia, o mundo inteiro passando por essa situação, algo acontecerá, algo está acontecendo e é para a nossa mudança. Não olhem de forma negativa. Vocês são pessoas que servem a um Deus vivo, a um Deus de vida, um Deus que quer operar algo em cada um de vocês e opera de forma diferente na vida de cada um. Caminhemos, meus amados irmãos, com fé, com oração. Eu vou ler o versículo de novo. É a oração feita com fé. Curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver
cometido pecados, ele será perdoado. Na verdade, o funcionamento disso é o contrário. Se ele cometeu o pecado e se arrepender, ele será curado. Se for essa a vontade de Deus. Então, meus amados, continue nessa campanha poderosa de intercessão. Nós somos intercessores, nós fomos levantados a orarmos uns pelos outros. Tá? Nesse mesmo capítulo de Tiago 5, se vocês lerem do 13 até o 18, versículos poderosos são apontados aqui. É falado a respeito dos presbíteros que são levantados para orar. O que são os presbíteros da igreja? Nada mais são do que os pastores. Mas é um pastor? Não, são vários pastores. Nós somos levantados como igreja em célula para orarmos uns pelos outros. Está na palavra de Deus. De onde vem o arrependimento? Se nós confessarmos uns para os outros, não é para o pastor, não é para o presbítero, uns para os outros. É hora, é o momento de nós começarmos. Né? Nessa passagem, o Senhor o levantará, o Senhor o curará, tem a ver com o nosso arrependimento. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados a partir de um verdadeiro arrependimento, de uma mudança de atitude, de pensamentos. Eu não vou fazer mais isso dessa forma, porque eu sei que isso não agrada ao coração de Deus. Amém, meus amados? Então, esse momento que nós estamos passando tem a ver com a vontade de Deus em nossas vidas. Nós sabemos sim que tem pessoas que ficam doentes porque são irresponsáveis, que cometem atos, têm atitudes que levam a adoecer. Mas uma coisa a gente tem que entender, tudo é permissão de Deus. E, meus amados, eu não posso fechar essa noite de oração, de devocional, de campanha, sem levantar algo que o Senhor falou no meu coração durante essa semana. Tá? Nós temos uma igreja com uma profeta. Nossa pastora Denise é uma profeta que o Senhor levantou. No final do ano passado, ela trouxe uma palavra que nós deveríamos nos preparar, aliás, mais para o começo do ano. Ela levantou uma palavra que nós deveríamos nos preparar para o ano vindouro, para a década vindoura, porque nós passaríamos por dificuldades a partir do ano de 2020. Isso está acontecendo. No início desse ano, ela traz uma palavra que ela volta 100 anos. Ela enxerga a situação que a humanidade viveu a partir do ano de 1920 e que durante essa década de 2020 até 2030, nós estaríamos passando por situações difíceis. Então, meus amados, nós temos uma profeta em nossa igreja que tem apontado e direcionado a todos nós, as suas ovelhas, a vontade de Deus. Eu estou muito seguro, eu estou muito forte em relação a tudo que está acontecendo. Estou em oração, como muitos de nós estamos em oração, e acreditamos que isso vai passar, e vai passar para melhor, não tenham dúvida disso. Amém, meus amados? É uma palavra de esperança. Quando eu falei de doença, eu não quis trazer peso, não quis trazer medo, mas eu quis trazer um olhar bíblico de como Deus trabalha a questão da doença. E para encerrar, e para não nos esquecermos disso, 3 razões. Primeira razão, doença para a morte, a vontade de Deus. Segunda razão, doença para a disciplina, é a nossa oportunidade de mudarmos os nossos atos, as nossas atitudes e termos o verdadeiro arrependimento. E terceira razão, a doença para a glória de Deus. Amém, meus amados? Vamos fazer uma oração agora. Gostaria que todos ficassem mais uma vez perto dos seus familiares, fechassem os olhos e vamos mais uma vez falar com o Papai do céu. Senhor Deus, amado, que privilégio, Pai querido, Pai amado, estarmos aqui passando por isso, com a sua presença em nossas vidas, Pai.
não tenho dúvida disso, que a tua vontade soberana prevalecendo, Senhor Deus Pai, em cima de qualquer vontade humana. Pai querido, em nome de Jesus, sim, nós nos submetemos à tua vontade. Nós iremos com certeza passar juntos com o Senhor por cada momento de dificuldade, cada momento que nós presenciarmos entes queridos, adoecidos, nós estaremos com uma fé poderosa orando pela vida deles, porque nós sabemos que essa é a tua vontade, Pai querido. Senhor, protege o pai, protege a mãe, protege o filho, Pai. Protege, Pai querido, os nossos pastores, Senhor Deus Pai. Cuida de cada um, Senhor. Traga a provisão necessária para cada família do pastor e da pastora, Senhor Deus Pai. Pai querido, cuida dos nossos líderes, supervisores, Senhor Deus Pai. Traz o teu cuidado, Senhor Deus Pai. Nós nos submetemos à tua vontade soberana, Senhor, e cremos, Pai querido, que a tua vontade é o melhor para cada um de nós, Senhor Deus Pai. Permita, Pai querido, Pai amado, que nesses 17 dias ainda de campanha, algo modifique naquele que precisa ser modificado, naquele que precisa ser transformado e restaurado, Pai querido. Permita, Pai querido, Pai amado, que novas revelações sejam trazidas à nossa igreja através da vida da nossa pastora, Senhor Deus Pai. Eu oro e agradeço pela vida dela, Pai querido, Pai amado, pois ela tem dado direção, Senhor, direção para cada um de nós, através da tua vontade, através da tua determinação, Pai querido. Te agradeço, Pai, do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.